ao celebrarmos esta liturgia, somos questionados pela palavra de Deus e ao mesmo tempo uma proposta de transformação. Reconhecer que o reino de Deus já se faz presente. Na pergunta do fariseu, no evangelho que acabamos de ouvir, expressa o desejo de cada ser humano. Nós queremos Deus. E ao querer Deus, nós também queremos o reino de Deus. Porque não existe o reino de Deus onde não há Deus. E aí a grande situação é quando nós desejamos o reino de Deus, mas não acolhemos Deus. É o nosso próprio reinado, mas não o reinado de Deus. Por isso o evangelho, na pergunta desse fariseu, está também a pergunta de todos nós. E na pergunta de todos nós, o grande desejo. Nós estamos a todo momento buscando algo. O desejo humano não se completa nessa terra. Por mais que tenhamos, por mais que estejamos em volta de pessoas, por mais que tenhamos realizado os nossos sonhos, alcançado os nossos projetos, por mais que tenhamos a cada dia conseguido isso ou aquilo, nós sempre temos no coração um desejo de algo muito maior. E esse desejo de algo maior se dá porque nós somos seres eternos. Nós somos filhos do Deus eterno. Portanto, nada nem ninguém poderá preencher o lugar que só Deus consegue estar. O lugar que só Deus pode saciar. E nesta busca, neste desejo, nós nos deparamos então com a fala de Jesus. E Jesus fala que o reino de Deus já está entre nós. E um alerta muito importante. Alguns dirão que ele está aqui, alguns dirão que ele está ali. Quantos são os mentirosos e mentirosas que se colocam em nome de Deus e enganam a humanidade? Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, tomemos cuidado com aqueles que falam isso ou falam aquilo, ou têm o grande dom de, muitas vezes, dizem ter um grande dom de escutar esse ou escutar aquele. Existem sim pessoas videntes, existem sim pessoas místicas, por isso não preocupe com o que a pessoa fala, mas olhe o que ela vive. E ao olhar o que ela vive, nós descobriremos se realmente ela é tão conectada com Deus como diz. Mas Jesus faz um alerta dizendo que existem muitos que usariam disso para nos enganar. E o bonito que Jesus fala, mas o reino de Deus já está entre vós. E poderíamos até usar e trazer mais para perto, o reino de Deus já está em vós. E às vezes nós buscamos longe, às vezes nós queremos que o outro nos auxilie, às vezes nós queremos buscar grandes místicos, grandes sábios, achando que só o outro pode falar com Deus, mas o evangelho de hoje deixa claro, o reino de Deus está aqui, e nessa simplicidade do evangelho é acessível, é próximo. O reino de Deus está em nós. Mas o que seria esse reino de Deus? Senão a reflexão reflexão da própria atitude de Deus, reflexos da própria atitude de Deus. O reino de Deus acontece em nós quando nós somos capazes de perdoar. O reino de Deus acontece em nós em cada Eucaristia bem comungada. O reino de Deus acontece em nós quando que quase que por um milagre, mesmo diante de tantas dificuldades, nós nos colocamos de pé e continuamos a caminhar. O reino de Deus coloca em nós, mesmo quando nós não temos tantas respostas, mesmo quando nós não temos tanta força, mesmo quando nós nem compreendemos o que está acontecendo, mas nós não deixamos de seguir Jesus. O reino de Deus acontece em cada um de nós, quando nós nos abrimos para esse mistério maior que se chama Deus. E é justamente aqui que nós temos que reconhecer que Ele está em nós. E o Evangelho continua nos ensinando,
Porque depois de falar tudo isso para o fariseu, que não era alguém próximo de Jesus, que era alguém que ainda tinha os seus questionamentos, o perseguia ou estava querendo caminhar com ele, eu não o sei, mas Jesus volta para os seus discípulos. E ao voltar para os seus discípulos, ele deixa claro que antes dessa dimensão escatológica, como a gente costuma dizer, teria a Páscoa. E ele diz que o Filho do Homem sofrerá, será rejeitado, antes de tudo isso acontecer. Por isso, não tenhamos medo de enfrentar as nossas dificuldades, não tenhamos medo de abraçar a nossa cruz, não olhemos para o sofrimento de agora e o vejamos como uma grande desgraça, mas sim como uma grande oportunidade de crescimento, de fortalecimento e, sobretudo, de retenção. Para aqueles que não acreditam em Deus, o sofrimento é um grande castigo. Mas para nós que vimos o nosso Jesus sofrendo e vencendo todo o sofrimento, nós reconhecemos que o sofrimento é a grande oportunidade que nós temos de nos fortalecer e nos salvar. Não, nós não buscamos o sofrimento, nós não causamos o sofrimento, nós não amamos o sofrimento, mas nós temos a fé. E mesmo quando o sofrimento aparecer em nossa vida, nós o enfrentaremos. E é essa a grande expressão daqueles que descobriram o reino de Deus, porque sabem que tem um Deus inteirinho dentro de nós, e a força do céu se faz presente aqui também. Juntos caminhemos sem desistir, na certeza de que o reino de Deus está aqui, entre nós e em nós, e nós somos sementes desse reino de Deus, onde quer que estejamos. Antes de preocupar com a maldade que o outro está fazendo, olhe para si mesmo e pergunte: qual a bondade eu estou semeando?